Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da página 8 referentes ao tema energia cinética. Então já vamos partir direto aqui para os nossos exercícios. Vamos lá. Questão número 1. Todo corpo em movimento em relação ao referencial tem energia cinética. E como a gente viu na aula, a energia que está associada ao movimento é a chamada energia cinética. Com base nos conceitos estudados sobre energia cinética e sua relação com massa e velocidade dos corpos, faça o que se pede. Então a gente viu na aula que a energia cinética é meio de mv ao quadrado. Né? Então é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então aqui ele vai propor, né, algumas variações, algumas alterações na massa e na velocidade, para a gente dizer o que vai acontecer com a energia cinética, o que a gente deve fazer com essas duas grandezas para ter uma determinada variação da energia cinética. Vamos lá. Na letra A ele pergunta assim: o que vai ocorrer com a energia cinética de um corpo quando a sua massa duplicar? Então primeiro, vamos relembrar aqui qual que é a expressão da energia cinética. Energia cinética, que a gente está simbolizando por EC, é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então a gente observa que a energia cinética ela é diretamente proporcional à massa, ou seja, o que a gente fizer com a massa acontece a mesma coisa com a energia cinética, e ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, o que eu fizer com a velocidade eu preciso elevar ao quadrado para eu descobrir o que vai acontecer com a energia cinética. Nessa letra A, ele está propondo que a gente duplique a massa. Então, se eu vou duplicar a massa, vou duplicar o m, automaticamente eu vou estar duplicando a energia cinética também. Claro, pensando que a velocidade vai ser mantida a mesma. Então, se eu duplico o valor da massa do corpo, eu vou estar duplicando a energia cinética desse corpo. Certo? Então, na letra A, nós temos aí uma duplicação da energia cinética quando a massa também for duplicada. Na letra B, só apaguei ele para a gente usar a mesma forma para a gente resolver todos os itens. Na letra B, ele pergunta o que vai ocorrer com a energia cinética do corpo quando a gente duplicar a sua velocidade. Então, como a gente falou agora há pouco, a velocidade está elevada ao quadrado. Então, para eu descobrir o que vai acontecer com a energia cinética, eu preciso pegar aquele fator que está multiplicando a velocidade, que no caso aqui é 2, né, que está sendo duplicada, e também elevar ao quadrado. Então, aqui, para eu descobrir, nesse caso, o que vai acontecer com a energia cinética, eu vou fazer 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Ou seja, quando eu duplicar a velocidade, a minha energia cinética vai ficar 4 vezes maior, ou seja, ela vai ser quadruplicada. Tá? Então, cuidado com esse detalhe da velocidade, porque isso aí muitas vezes pega a gente mesmo, né? Como a velocidade está elevada ao quadrado, eu preciso elevar o fator pelo qual eu estou alterando a velocidade também ao quadrado para eu descobrir o que vai acontecer com a energia cinética. Então, na letra B, essa energia cinética fica 4 vezes maior, quadruplica. Na letra C, o que vai acontecer com a energia cinética de um corpo quando a sua velocidade é reduzida à metade? Como a gente falou lá no início, que a energia cinética ela é diretamente proporcional à massa e à velocidade. Isso significa que se eu aumentar a massa, a energia cinética também aumenta. Se eu aumentar a velocidade, a energia cinética também aumenta. Agora, se eu diminuo a massa, a energia cinética também diminui. Se eu diminuo a velocidade, a energia cinética também diminui. Lembrando, claro, que no caso da velocidade, ela está elevada ao quadrado, então a gente precisa elevar o termo pelo qual a velocidade está sendo alterada ao quadrado. O que ele está propondo aqui? Que a velocidade ela seja reduzida à metade, ou seja, ela passe a ser 1/2 do que ela era. Se a gente pegar, né, esse termo aqui, lembrando que a velocidade está ao quadrado, então eu preciso pegar aquele fator pelo qual eu estou alterando a minha velocidade e elevar isso ao quadrado. 1/2 elevado ao quadrado, a gente sabe que é igual a 1/4. Né? Então, se eu reduzir a velocidade a metade, eu vou estar fazendo com que a energia cinética seja reduzida a 1/4 do que ela era antes. Por quê? Vai aparecer nessa expressão aqui uma multiplicação por 1/4, devido a esse meio de V ali.
Tá? Então, nesse caso, se a velocidade do corpo é reduzida pela metade, a energia cinética será 1/4 do valor inicial, né? Porque aparece esse 1 meio elevado ao quadrado aí. E na letra D, para que a energia cinética dobre, o que deve acontecer com a velocidade? Então a gente quer que a energia cinética seja o dobro do que ela é inicialmente. O que a gente tem que fazer com a velocidade desse corpo? Bom, a gente falou que a velocidade está ao quadrado. A gente precisa fazer aparecer um 2 multiplicando esse termo aqui. Então, o que eu teria que fazer com a velocidade? Por quanto, né, que eu teria que multiplicar a velocidade para eu fazer aparecer um 2 multiplicando aquele termo ali? Bom, como a velocidade está está elevada ao quadrado, se eu multiplicar essa velocidade pela raiz de 2, o que vai acontecer? Na hora que a gente pegar essa velocidade, que está multiplicada por raiz de 2, e elevar isso ao quadrado, a gente vai cortar essa raiz com o quadrado, e aí vai sobrar um 2, multiplicando todo aquele termo lá da expressão da energia cinética, que é 2mv ao quadrado sobre 2. Então, para a gente conseguir uma duplicação da energia cinética, é preciso que a velocidade seja multiplicada pela raiz quadrada de 2. Porque aí essa raiz quadrada vai ser cortada com a potência, com o expoente 2, e aí aparece sim o número 2 multiplicando a expressão da energia cinética. Tá? Então essa questão número 1 é uma análise mais qualitativa, né, do que acontece com a energia quando a gente provoca com energia cinética, quando a gente provoca algumas alterações aí da massa e da velocidade. Questão número 2. Agora sim, os cálculos diretamente, né? Um ciclista pedala com velocidade constante de 8 metros por segundo, então a gente tem o valor de V. Sabendo que o conjunto pessoa mais bicicleta tem uma massa de 75 kg, determine sua energia cinética. Bom, primeiro, para a gente calcular a energia cinética, ela vai ser dada em joules, né? A unidade de medida de energia no sistema internacional é joule. Então, nessa fórmula da energia cinética que a gente viu aqui agora há pouco, todos os dados, que são massa e velocidade, precisam estar expressos no sistema internacional. No problema 2, já está tudo certinho. A velocidade está em metro por segundo, que é sistema internacional. A massa está em quilograma, que também é sistema internacional. Então, nesse caso aqui, basta que a gente substitua esses valores na fórmula, né? A energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Quem que é a massa? É 75 kg. A velocidade é 8 elevado ao quadrado dividido por 2. Resolvemos primeiro essa potência aqui, né? Então fica 75 vezes 8 ao quadrado, que dá 64. Isto dividido por 2. 75 vezes 64 dá 4.800. E 4.800 dividido por 2 igual a 2.400 joules. Aí, né, como eu trabalhei com todos os meus dados no sistema internacional, a minha energia cinética também sai no sistema internacional. É uma vantagem que a gente tem aí, né? Questão número 3. Uma pessoa corre em um parque com uma velocidade de 10,8 km por hora. Sabendo que sua energia cinética é de 360 joules, determine a sua massa. Então, nesse caso aqui, o que a gente precisa descobrir é o valor da massa da pessoa. Como ele já deu o valor da energia aqui, né, está dado em joules, mais uma vez, né, todos os meus termos da fórmula, eles precisam estar no sistema internacional. A massa é o que a gente vai descobrir, então ela vai sair em quilogramas, que eu sei que tem que estar no sistema internacional, e a velocidade precisa estar em metro por segundo. Só que no enunciado aqui, ela foi dada em quilômetro por hora. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, transformar essa velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. A gente aprendeu lá atrás que para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Então, 10,8 km por hora dividido por 3,6, a gente vai encontrar uma velocidade de 3 metros por segundo. Agora está tudo certinho, né? A velocidade está em metro por segundo, a energia está em joule, a minha massa vai sair em quilogramas. Substituindo, então, esses dados na expressão da energia cinética,
Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Quem que é energia cinética? 360 joules. A massa é o que nós queremos descobrir. A velocidade é 3 elevado ao quadrado. E isso tudo dividido por 2. Aqui a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, tá? Então vai ficar 360 vezes 2 dá 720. 3 ao quadrado é 9, com 9n. Então aqui a gente faz aquela inversãozinha que a gente sempre faz aí, né? O livro, a solução aqui não fez, mas eu passaria aqui o 9n para o primeiro membro, igual a 720, da forma como eu já estou acostumado a trabalhar com vocês aí. Depois, esse 9 passa dividindo para cá, então m é igual a 720 dividido por 9, e 720 dividido por 9 é igual a 80 quilos. Ou seja, a massa dessa pessoa que está correndo lá no parque é igual a 80 quilos. Sei que é quilogramas, porque, como eu disse, né, quando a gente está trabalhando com o sistema internacional, quando a gente está trabalhando com energia, tudo está no sistema internacional. Beleza? Próximo, número 4. Em média, o corpo humano necessita de 2.500 quilocalorias de energia para realizar as tarefas diárias, como andar, pensar e manter as funções fisiológicas. Caso essa energia fosse utilizada para movimentar um veículo de 2.090 kg, qual seria a velocidade atingida por ele? Bom, aqui a gente tem uma unidade de medida de energia utilizada no dia a dia, na prática. Porque no sistema internacional, a energia é medida em joules, mas na prática, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente encontra ela medida em quilocalorias ou simplesmente calorias. Tanto que quando a gente consulta lá aquela tabela de valor energético dos alimentos, a gente encontra a energia daquele alimento medida em quilocaloria. Então, esse cacau que aparece aqui, né, que é quilocaloria, também é uma unidade de medida de energia, porém não é a unidade do sistema internacional, é uma unidade prática. Só que aí ele deu para a gente aqui como converter esse negócio, né, essa energia, para o sistema internacional. Ele falou que 1 quilocaloria é igual a 4.180 joules. Então, para eu fazer a conversão dessas 2.500 quilocalorias, basta eu fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, né? 1 quilocaloria são 4.180 joules, 2.500 quilocalorias, qual energia isso vai dar? Quanto de energia cinética que isso vai representar? Aqui a gente multiplica cruzado, e aí nós vamos encontrar uma energia cinética de 10.450 quilojoules, e aí se a gente tira esse prefixo, aqui já está tirando, né? Quando ele fala que 1 quilocaloria é 4.180 joules, ele já tirou o prefixo K. Okay. Então aqui é só multiplicar mesmo, 2.500 vezes 4.180, e aí nós vamos achar 10.400.000 joules, ou seja, essa é a quantidade de energia que o nosso corpo necessita diariamente para realizar as nossas atividades. Só que aqui agora expressa no sistema internacional. Quando a gente fala que a dieta é de 2.500 quilocalorias, isso é a energia que a gente precisa por dia, mas numa unidade prática, né? Agora no sistema internacional seria isso daqui, 10.450.000 joules. O que o exercício propõe? Se essa energia de 10.450.000 joules fosse utilizada para movimentar um veículo de 2.090 quilos, qual seria a velocidade que ele iria atingir? Bom, como está falando de velocidade, carro em movimento, a energia que vai estar associada é a energia cinética. Então a gente vai pegar esses dados, né, e nós vamos substituir essas informações na expressão da energia cinética que a gente já conhece, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado, e isso tudo dividido por 2. Então, velocidade ao quadrado aqui, e isso tudo dividido por 2. Quem que é a nossa energia cinética? É o que a gente acabou de transformar aqui. São 10.450.000 joules. Quem que é a massa do carro? 2.090 vezes a velocidade ao quadrado, que é o que a gente está querendo descobrir, e isso tudo dividido por 2. Aqui a gente vai multiplicar cruzado, tá? Então vai ficar 10.450.000 vezes 2 vai dar 20.900.000, que é igual a 2.090 v².
Aqui a gente faz aquela inversão de novo, né? Vou pegar esse termo todo aqui, vou passar para o primeiro membro, o termo de cá eu vou jogar para o segundo. Né? Então fica 2.090V² igual a 20.900.000. Depois esse 2.090 passa dividindo, então V² igual a 20.900.000 dividido por 2.090. Fazendo essa divisão aqui, isso dá 10.000. E aí aqui, né, para a gente resolver essa equação, V² é igual a 10.000, eu vou fazer V é igual a raiz quadrada de 10.000. E aí a gente sabe que a raiz quadrada de 10.000 é 100. Então aqui, V igual a raiz quadrada de 10.000. E aí, então, a nossa resposta, né, raiz quadrada de 10.000 é igual a 100 metros por segundo. Ou seja, se toda a energia que o nosso corpo precisa diariamente para realizar as atividades vitais, né, fosse utilizada para movimentar um carro de 2.090 quilos, esse carro atingiria uma velocidade de 100 metros por segundo. Uma velocidade extremamente alta. Né? E a última questão que eu havia proposto aí, diz assim, um corpo de massa 10 kg, então a gente tem aqui a massa, tem velocidade de 4 metros por segundo. Se a velocidade dobrar, qual será o percentual de aumento de energia cinética? Bom, primeiro vamos fazer uma análise aqui. Nós falamos na questão número 1 que quando a gente provoca uma alteração na velocidade, a gente precisa pegar esse fator pelo qual a velocidade está sendo alterada e elevar ao quadrado para a gente descobrir o que vai acontecer com a energia cinética. Então, se a velocidade está duplicando, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Ou seja, a energia cinética vai ficar 4 vezes maior. Então, ela teve era um valor X, ela foi quadruplicada. O que o exercício quer que a gente descubra? Qual que será o aumento percentual? Ou seja, esse aumento, né, que teve na energia, né, quantos por cento que representa? Então é isso que ele quer aqui nesse exercício. A gente pode fazer uma análise, né, resolver o problema simplesmente analisando, ou a gente pode fazer cálculos. Fazendo uma análise aqui sem muita conta, a gente poderia pensar da seguinte forma. Se ela era x e foi para 4x, né, que é o quádruplo, está quadruplicando, ela teve um aumento aí de 3x. Então, esse 3x representa para a gente aí um aumento de 300%. Né? Era que a gente está pensando só no aumento em si. Então, ela era x e foi para 4x. O aumento foi de 3x. Então, eu teria um aumento de 300%. Mas, vamos fazer os cálculos aqui para a gente provar isso. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos calcular com a energia cinética inicial. É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é 10 kg, a velocidade inicial é 4, elevado ao quadrado dividido por 2. 4 ao quadrado dá 16, então 10 vezes 16 dá 160, e 160 dividido por 2 dá 80. Então essa é a energia inicial desse corpo. O que o exercício está propondo? Que a velocidade dobre, ou seja, se ela era 4 e for duplicada, ela vai para 8. Então fica a massa vezes a velocidade ao quadrado, que agora é 8, dividido por 2. 8 ao quadrado é 64, então 10 vezes 64 dividido por 2. 10 vezes 64 dá 640, por 2 é 320. Ou seja, a energia que era 80, quando a velocidade foi duplicada, ela foi para 320. Como a gente já analisou, ela foi quadruplicada. A gente quer o percentual de aumento. Então, eu só me interesso aqui pelo aumento da energia. Então, o valor inicial, que é 80, representa o 100%. Aquilo que aumentou, né, de 80 para 320 teve um aumento de 240. Então, o 80 representa 100%, o aumento, que é 240, quantos por cento que é? O que a gente quer descobrir. Multiplica cruzado aqui, vai ficar 80x é igual a... Aqui, 80x é igual a 24.000, né, na hora que a gente fizer essa multiplicação aqui. Vou passar o 80 dividindo com 24.000, que seria o 240 vezes 100. E aí, na hora que a gente passar esse 80 dividindo para cá, 24.000 dividido por 80 dá 300. E aí, no caso, como é porcentagem que a gente está descobrindo, né, isso representa 300% da energia inicial. Então, ela teve um aumento em 300%. Ok? Então, esses eram 5 exercícios relacionados aí ao tema de energia cinética
né, que estavam propostos aí lá na página 1. É isso. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.